Então, pessoal, continuando o nosso conteúdo, a gente se pergunta como é que eu faço para organizar tudo isso? Realmente é muita coisa para se fazer, né? Então eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para começar a organizar toda essa estratégia de marketing. Olha só, as etapas são essas aqui, ó. Você precisa, primeira coisa, mapear a jornada de compra. Você precisa ter muito claro na sua cabeça como é que o seu cliente se comporta antes dele chegar na sua loja, antes dele chegar no seu negócio. Como é que ele se comporta quando ele precisa do produto? Antes do processo dele começar a pensar no produto dele, de resolver o problema que ele tem, qual é o comportamento dele? Como é que ele faz? Se ele precisa resolver o problema, como é que ele faz? Tá? Então você precisa mapear tudo isso. Então você vai deixar muito claro qual é o desejo que esse cliente tem, que não é atendido, geralmente os concorrentes não atendem, e você vai colocar também quais são as dificuldades que ele tem. De repente ele tem uma dificuldade de ir na loja, de repente ele tem uma dificuldade de se resolver com qual produto que ele... Enfim, ele vai ter vários desejos que não são atendidos e vai ter muitas dificuldades durante esse processo de decisão de compra. Você precisa mapear isso, tá? O segundo ponto é a definição dos marcos, ou seja, daqueles gatilhos que eu falei anteriormente. Quais são os marcos, quais são as chamadas para ação, qual é a atitude que ele toma para você conseguir controlar ele sair de um estágio para o outro, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, se ele deixar o e-mail, se você colocou um conteúdo de valor lá no seu blog, no seu site ou na sua rede social, e aí ele deixou o e-mail para conseguir, para receber mais informações, então esse e-mail pode ser o primeiro marco. E aí depois, num outro momento, você manda um e-mail para ele com conteúdo relevante. E se ele clica nesse outro conteúdo que você enviou para baixar ou para assistir esse vídeo, sei lá que seja, que você mandou no e-mail, esse segundo pode ser um outro marco para dizer assim, olha, agora ele passou da segunda e ele está indo para a terceira fase do meu funil, tá? Então você tem que definir quais são os marcos que você vai criar para entender a passagem de fase. E a terceira é descobrir quais são os melhores conteúdos, tanto para conversão de leads, quanto para, de fato, vender. Então você vai começar a criar conteúdos para cada uma daquelas fases e você vai começar a descobrir quais são os melhores. Isso demora um tempo, você precisa fazer alguns testes. Então você faz um teste e percebe, olha, isso aqui não converteu muito em lead, mas esse outro material aqui converteu muito em lead. Então você vai começando a entender qual é esse processo. A mesma coisa serve para a venda. Então conforme você vai percebendo que o cliente vai descendo no funil, quando você chega naquela última fase, qual é o tipo de conteúdo que você pode oferecer que vai gerar mais vendas, tá? Então, isso é uma coisa que você precisa estudar. E para isso, você tem que alinhar com um time muito especial. Qual é o time na sua empresa que pode responder essa pergunta? Qual é o time na sua empresa que vai conseguir entender quais seriam os melhores conteúdos para se oferecer? Justamente é o time de vendas, porque é esse cara, é essa vendedora, é essa pessoa que está no time de vendas, ela entende o cliente, ela está em contato direto com o cliente, então você não pode se enganar, porque de repente você é um gerente, você é o chefe, porque quem está em contato com o cliente diariamente, o tempo inteiro, é o seu vendedor, então é com a ajuda dele que você vai conseguir construir esse tipo de conteúdo mais adequado para conversão, tá bom? Aí eu te pergunto o seguinte, uma das maneiras de você criar essa estratégia toda de marketing é respondendo algumas perguntas. Primeiro, por que você está fazendo isso? Segundo, para quem que você está fazendo? E terceiro, como é que você vai fazer? Então, isso aqui é o pilar de como você começa a definir a sua estratégia de marketing, tá? Então eu vou responder essas perguntas separadamente. Eu vou responder na forma prática. Por quê, para quem e como? Vamos começar então pela primeira pergunta. Por quê? Por que você está fazendo isso? A sua estratégia de marketing ela tem que ter um objetivo. Não adianta você fazer uma estratégia de marketing, todo um trabalho de definição, de pesquisa, de tudo mais, e no final você não sabe por que você está fazendo aquilo. Você tem que ter um objetivo, tá? E além do mais, além de você tem que ter um objetivo muito claro para você e para o seu time, você tem que fazer um objetivo que tem uma característica muito específica. Qual que é? Você sabe me dizer? Todo objetivo deve ser o quê? Exatamente isso que você pensou. Todo objetivo deve ser mensurável. Ou seja, você tem que ter a capacidade de medir
se esse objetivo está sendo alcançado ou não, e qual o nível de qualidade, porque se você não medir, você não vai chegar a lugar nenhum. Então o seu objetivo fica voando, fica Deus dará, fica sem sentido nenhum. O seu objetivo tem que ter mensuração, tem que ter número de preferência, tá? Então eu vou te dar uns exemplos aqui de alguns objetivos que você pode ter na sua estratégia de marketing. Ah, não, vamos fazer uma estratégia de marketing de conteúdo aqui, marketing de atração, para a gente ter reconhecimento da nossa marca, dos nossos produtos. Beleza, mas o que vai ser a métrica disso? Qual vai ser a métrica? Vou até colocar aqui, ó. Métrica. Qual que vai ser a métrica disso? A métrica disso tem que ter um número para a gente comprovar se aquilo de fato está fazendo sentido ou não. Pode ser o número de visitas no site, o número de seguidores, O número de seguidor não quer dizer muita coisa, tá, pessoal? Só para deixar claro. Mas isso pode entrar na sua estratégia. Fala assim, ó, o número de pessoas que estão visitando o nosso site, por exemplo. Então, isso pode ser algum tipo de métrica para você falar que é reconhecimento, mas isso tem que estar planejado. Você não pode fazer isso depois, tem que pensar isso antes. Quais são as métricas para reconhecimento? Ah, vamos ter um outro objetivo. Nosso objetivo é manter a felicidade do cliente. Eu quero gerar felicidade no cliente. Beleza. É um pouco subjetivo? Só que você pode criar métricas mensuráveis. Por exemplo, o número de comentários positivos, o número de depoimentos. Você pode colocar o número de uma pesquisa de satisfação. Então aqui você pode criar, aqui em Felicidade do Cliente, várias métricas para você mensurar isso em números. Ah não, o meu objetivo é auxiliar o time de vendas. Beleza, você vai auxiliar o seu time de vendas a vender mais, mas o que isso significa na prática? Em número, mensurável. De repente, pode ser a quantidade de conversões de visitantes para leads. A quantidade de conversões de leads, entende? Para a próxima fase e assim por diante. Então você pode usar isso como exemplo, a quantidade de pessoas que saíram de uma fase para outra do funil. Isso pode ser uma métrica para ajudar o seu time de vendas. Ah não, mas o meu objetivo eu quero criar autoridade na internet, eu quero criar autoridade para que as pessoas respeitem a minha marca, para saber que eu sei muito sobre esse assunto e tal. Então você vai criar conteúdo para isso. Também é um pouco subjetivo. O que pode ser uma métrica de autoridade? De repente, também, o número de visitas no seu site, o número de menções, quantas pessoas estão citando você lá nas redes sociais, por exemplo, isso pode ser também. Então, na real, o que eu quero que vocês entendam, você precisa estabelecer métricas para cada um dos seus objetivos. Talvez seu objetivo nem esteja aqui, mas o objetivo que você criar precisa ter uma métrica, porque senão nada faz sentido. Você nunca vai saber que você alcançou o seu objetivo se você não tiver como medir isso. A segunda pergunta é para quem? Essa pergunta aqui é extremamente importante. Sabe por quê? Porque você está fazendo toda essa estratégia de marketing para atingir alguém, certo? Para atingir o seu cliente. Mas não adianta nada você fazer todo o marketing se você não sabe quem é o seu cliente e se o seu vendedor também não sabe quem é o seu cliente. Isso é um problema. E muita gente para aqui, ó. Muita gente, quando vai fazer uma estratégia de marketing, para no público-alvo. O público-alvo é interessante, você pode usar, mas ele é muito, muito genérico. Ele não é o suficiente para você fazer uma marketing, por exemplo, uma estratégia de marketing digital, de marketing de atração, de marketing de conteúdo. Você não tem informação suficiente aqui no público-alvo. Público-alvo seria uma coisa mais assim, são mulheres, o meu público-alvo são mulheres de 20 a 40 anos, são mulheres que moram em São Paulo e que têm salário de 4 a 7 mil. Beleza, só que isso é muito genérico, você não consegue saber quais são as dores, quais são os problemas que essa pessoa tem, o que ela gostaria, como que ela gostaria de resolver, como que o seu produto, o seu serviço pode ajudá-la. Então o que você precisa fazer é um negócio chamado persona. Persona é o que você vai fazer? O persona você vai transformar todo aquele seu conjunto de clientes, toda aquela quantidade que você tem de clientes, você vai transformar aquilo em uma pessoa. É como se fosse uma pessoa fictícia, um personagem fictício mesmo. Por que você tem que fazer isso? Porque quando você conseguir montar essa pessoa fictícia, você consegue conversar com toda a sua equipe, com o pessoal das vendas, o pessoal do atendimento, ou você, se você for uma empreendedora que trabalha sozinha, fica claro para você que o seu negócio, o seu produto, o seu serviço é para atender essa pessoa. Então fica muito mais fácil você modelar o seu negócio para atender essa pessoa. E essa pessoa representa todo mundo.
Entende? Então fica muito mais fácil do que você ficar tentando criar um produto, um serviço para mulheres de 20 a 40 anos, para mulheres que moram em São Paulo, para mulheres que têm 4 a 7 mil. Então fica muito aberto. Quando você especifica, você consegue trabalhar até a comunicação da sua equipe, fica mais fácil. Então eu vou te dar um exemplo. A pessoa fala assim, olha, eu tive uma ideia aqui, e se a gente criasse tal serviço aqui para ajudar o cliente? Ao invés de você pensar no público-alvo, você vai pensar assim, o nosso persona é a Maria. Ela tem 42 anos, é gerente de loja de médio porte, ela ganha R$ 6.500, ela tem 2 filhos pequenos, e ela tem muita dificuldade de sair de casa por causa desses afazeres, dos filhos e tudo mais, e ela almeja alguma coisa lá na empresa, ela almeja crescer, por exemplo, na empresa, ou almeja estudar, ou ela almeja, enfim, alguma coisa. Então, essa funcionalidade que você, essa coisa que você criou aí, eu acho que não cabe, porque a Maria não tem esse perfil. Ou então, olha que interessante, isso tem tudo a ver com a Maria. A Maria tem 42 anos, tem 2 filhos, essa sua ideia cabe certinho para ela. Então vocês entendem? Quando você tem uma ideia, quando você vai pensar numa funcionalidade, quando você vai pensar num produto, num serviço, ou alguma proposta, alguma promoção, é muito mais fácil você saber se essa pessoa se adequa a essa proposta que você está fazendo, tá? Ao invés de ficar num negócio muito genérico. Então tá, como é que você faz o persona? Isso aqui eu tirei da minha cabeça, esses dados? Não, isso tem que tirar da sua base de clientes. Você vai fazer uma pesquisa com seus clientes, com as pessoas que já tem, que você já tem alguma aproximação. Se você não tem cliente ainda, não tem problema, você pode fazer essa busca também, essa pesquisa, e a partir dessa pesquisa você vai conseguir chegar em uma persona, tá? Olha só, aqui eu tenho alguns exemplos de como que você vai fazer isso. Você pode fazer uma pesquisa direta ou uma pesquisa indireta. O que seria direta? Você vai pesquisar direto com seus leads, vai conversar, vai mandar mensagem, vai trocar uma ideia, fala assim, olha, será que a gente pode conversar um pouquinho, rapidinho? Você vai conversar com seus clientes, você vai fazer pesquisa de mercado, você vai na internet, você vai no Google, tem várias ferramentas que você pode fazer isso, depois eu mostro. Você faz pesquisas online, você pode usar várias ferramentas para fazer entrevistas, para fazer questionários e tal. Uma pesquisa indireta é você ir nas redes sociais, procurar os grupos, quais são os grupos do Facebook que aquele meu cliente frequenta. Por exemplo, se eu vendo, sei lá, eu vendo chinelo, então eu vou procurar grupos de pessoas que gostam de chinelo no Facebook, tem de tudo lá. Então você vai lá ver o que as pessoas estão conversando, por que elas estão reclamando, o que elas estão felizes, as tendências, tudo que ele está usando lá, o que eles estão discutindo. Você vai no Google Analytics, por exemplo. O Google Analytics é uma ferramenta para analisar o seu site. Se você já tem site, ele analisa todo o perfil demográfico, as características das pessoas que estão visitando o seu site. Isso é importante você saber qual é o tipo de pessoa que está acessando o seu site. O LinkedIn também é uma outra rede social um pouco mais profissional, que mostra um pouco do perfil profissional do seu cliente. De repente, isso pode afetar o seu negócio também, a maneira como você oferece o produto e o seu serviço. Então, o que você precisa fazer? É toda essa pesquisa para entender profundamente como é o seu cliente. Quando você já pesquisou várias pessoas, já tem um conjunto de dados interessantes, aí você pode criar uma fichinha como essa, uma fichinha aqui fictícia, né? Você coloca lá a foto da pessoa, uma foto, aí você coloca o nome dela, a idade, algumas características, quais são os desafios que ela enfrenta no dia a dia, qual o tipo de personalidade que essa pessoa tem, qual o tipo de produto que ela usa, que ela gosta, como que a sua empresa pode ajudar. Então você vai colocando aqui diversos conteúdos referentes a como que a sua empresa pode ajudar e como que você está percebendo esse cliente. No final das contas, a sua equipe vai olhar para ela e falar assim, olha, essa é a pessoa que a gente precisa trabalhar para atender essa pessoa. Fica muito, muito, muito mais fácil da equipe e de você, empreendedora, conseguir conversar diretamente com o seu cliente, tá? Isso seria o persona. E a última etapa aqui é o como. Como é que você vai fazer isso? Aí eu tenho alguns formatos para você. Tá, beleza, já entendi para quem que eu estou fazendo, já entendi aquelas perguntas anteriores, mas agora o como? Esses são os formatos. Aqui, muita gente me pergunta, professor, mas qual que é o melhor formato para eu fazer minha propaganda? É vídeo ou é áudio? Não sei o que, é vídeo ou é imagem? Fala assim, cara, não sei te responder, porque quem tem que saber isso é você. Você tem que descobrir qual é o formato correto. Com essa pesquisa que eu acabei de te explicar, dessa pesquisa toda que você vai fazer com o seu persona para descobrir quem é o seu persona, aí você sabe qual é o formato adequado para ela. Veja só, a Maria tem 42 anos, ela tem 2 filhos, ela não consegue sair de casa. Será que vale a pena eu fazer um texto muito longo para ela? Não sei, de repente, para o meu persona não vale, porque ela mal tem tempo de parar para ler, ela não vai conseguir ler um conteúdo que eu estou oferecendo para ela. De repente, o conteúdo mais interessante para ela seja um áudio.
Porque o áudio ela só coloca o fone de ouvido e não precisa prestar atenção em mais nada. Vocês entendem que cada perfil, cada persona vai ter um tipo de conteúdo adequado. Eu dei alguns exemplos aqui, tá? O texto é interessante porque ele tem mais retenção, a pessoa fica mais tempo no seu site ali, no seu blog, consumindo seu conteúdo. O problema é que ele é um consumo um pouquinho mais difícil, né? A pessoa tem que ter um pouquinho mais de força, de vontade de ficar ali, porque a leitura exige um certo esforço. Só que uma vantagem, tem vários formatos diferentes que você pode fazer de texto. As imagens são muito usadas nas redes sociais porque o consumo dela é muito fácil e ele é muito boa de compartilhar. É muito fácil de você compartilhar uma imagem interessante. Qual que é o problema dela? O conteúdo é limitado, você não consegue passar muita mensagem ali, você tem que ir para o texto, para a descrição, e ali de repente você pode se escorregar e acabar perdendo o cliente. Então você tem que pensar sobre isso. Os vídeos geram muita empatia, porque quando você cria uma história, o storytelling, quando você coloca a pessoa, conta uma história, por exemplo, a pessoa sente muito mais empatia, o consumo é muito fácil. O problema é que é uma linguagem um pouco mais técnica, você já tem que saber um pouco mais, de repente, como que você vai criar o seu vídeo, se você vai fazer um story, então você já tem que ter um pouquinho mais técnico na produção, tá? A questão do áudio, é muito interessante o áudio, sabe por quê? Porque o áudio não requer muita atenção exclusiva, porque eu ponho o meu fone de ouvido aqui, começo a ouvir aquele conteúdo que a pessoa criou para mim e eu não preciso ficar prestando atenção parado exclusivamente. Eu posso lavar uma louça, eu posso fazer uma academia e estou ouvindo esse conteúdo. Então tudo vai depender de quem é o seu persona. Qual que é a vantagem? É multitarefa. Eu posso fazer várias tarefas ao mesmo tempo e não preciso ter uma atenção específica naquele conteúdo. Eu simplesmente botei o fone de ouvido e estou aqui de boa. Agora, ele não é visual. Será que o seu persona é uma pessoa que precisa ver? Porque se ele precisa ver, de repente o áudio não é interessante. Mas se não é necessário, o áudio é uma ótima alternativa. E quais são os canais? Beleza, então agora que eu sei quem é a minha persona, eu vou saber se a minha persona usa rede social. Se ela usa rede social, qual que é? Será que é o Facebook? Será que é o Instagram? Vocês já perceberam que tem uma diferença muito grande? O Facebook já foi muito usado por jovens e hoje em dia os jovens estão saindo fora do Facebook. Quem está ficando lá é um pessoal um pouquinho mais velho. O Instagram começou a subir. Agora tem o TikTok, que é a galera mais jovem está usando vários tipos de formatos diferentes no TikTok. Então, qual é a rede social que o seu persona utilizaria? Será que um blog faz sentido? Um blog com conteúdo, né? Um conteúdo um pouco mais, vamos dizer assim, você posta com mais frequência? Será que é interessante? Pode ser. O e-mail tem muita gente que subestima o e-mail, muita gente acha que e-mail é coisa do passado, mas não. O e-mail é uma das ferramentas que mais converte em vendas ainda hoje, tá? O e-mail, eu tenho certeza absoluta que todo o persona vai conseguir utilizar o e-mail. Os podcasts também, o podcast é aquele programa de áudio que você coloca no Spotify, você grava lá o conteúdo de áudio, bota no Spotify, a pessoa assina e começa a receber aqueles áudios com alguma frequência, tá? Então o que acontece? Tudo que vai depender de como é o seu persona para você saber qual o tipo de conteúdo adequado para ele. E aí, para finalizar, eu faço essa pergunta. Mas tá bom, eu já entendi como é que funciona. Mas o que eu vou oferecer para o meu cliente? Isso eu só vou responder no próximo episódio.